Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Eu quero saudar a todos com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los a mais uma vez nesta manhã para o estudo da Palavra do Senhor. E vamos fazer agora falando sobre a ceia do Senhor. Convido então os irmãos a orarem comigo, pedindo a Deus a orientação e a bênção do Senhor sobre esta manhã, sobre o estudo da sua Palavra. Obrigado, Senhor, por esta hora tão especial onde nós podemos nos reunir, embora afastados uns dos outros, mas no Espírito, ó Deus, na Tua presença, a fim de louvarmos, bendizermos o Teu nome, estudarmos a Tua Palavra, prestarmos um culto de louvor e gratidão ao Senhor e ouvirmos também a Tua voz falar ao nosso coração. Nesta manhã, diante desse tema tão importante e tão solene que é a ceia do Senhor, eu te suplico, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós possamos de fato entender ao nosso coração a Tua vontade para a nossa vida, aquilo que a Tua Palavra nos diz a respeito da ceia do Senhor, tão importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa comunhão e nossa relação contigo. Um memorial, ó Deus, também ao nosso coração e à nossa vida, daquilo que Cristo fez por nós, entregando-se voluntariamente, puro e sem mácula, num único sacrifício para sempre, para nos redimir, para nos salvar, para nos livrarmos da ira do Senhor, da ira vindoura, e nos darmos salvação para sempre. Louvado seja o Teu nome por tão grande salvação. Recebe nossa súplica, nossa adoração. Leva cativo todo o pensamento da Tua presença, fala ao nosso coração nesta manhã, usa a minha vida, tem misericórdia de mim, me abençoa, Deus, neste momento de estudo da Tua Palavra juntamente com os meus irmãos. É minha oração em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos na lição 29, Ceia do Senhor, e vamos começar vendo qual é o significado da Ceia do Senhor. Bom, ela é uma lembrança perpétua do sacrifício de Cristo. 1 Coríntios 11, 23 a 26, que é o nosso tema básico, o nosso texto básico, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Veja bem, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, uma lembrança perpétua até o fim dos tempos, até o fim do mundo, em memória do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Também é um meio pelo qual os benefícios do sacrifício de Cristo são selados aos verdadeiros crentes. Então, os benefícios do sacrifício de Cristo são selados aos verdadeiros crentes. Quais são esses benefícios? Bom, Jesus estabelece uma nova aliança. E essa nova aliança nos traz a salvação plena da nossa vida, da nossa alma, para sempre. E nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Então são os benefícios que nós lembramos, esses benefícios foram concedidos através do sacrifício de Cristo. E tomando um pão, tendo dado graças ao partir, lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, veja, a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, através do seu sacrifício, Jesus se entrega por nós e fazendo uma nova aliança no seu sangue derramado por nós, para a remissão dos nossos pecados, para a restauração da comunhão com o Senhor, para nos darmos vida eterna e termos paz completa e plena com o Pai. É um meio pelo qual os crentes são nutridos espiritualmente. João 6, 48 e 58. Eu sou o pão da vida. Vós, pais, comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei
pela vida do mundo é a minha carne. Veja, aquele que comer viverá eternamente. Então, quando somos salvos por Cristo, quando participamos da ceia do Senhor, nos alimentando, relembrando aquilo que Cristo fez por nós e sendo salvos por meio da sua graça, naquele momento que nós celebramos, nós somos alimentados porque recordamos daquela aliança que Cristo fez, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e como isso traz gratidão a Ele em nossa alma por aquilo que Ele fez por nós. Então, nós somos então assim nutridos, aumenta a nossa confiança, né? Somos alimentados dessa esperança, dessa certeza, dessa convicção do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Porque não foi mais com sangue de bodes nem de cordeiros, mas com o precioso sangue de Cristo, puro e sem mácula, e de uma vez para sempre, né? Então essa bênção que nós temos e somos nutridos espiritualmente quando podemos participar, como lembramos, né, de modo fazendo lembrança do modo memorial, como que aquilo que Cristo fez por nós, naquele momento que estamos juntos como povo de Deus, em comunhão, em assembleia, fazendo lembrança daquilo que Cristo fez por nós. E ele tem no versículo 52 a continuidade dizendo: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Bom, eles não entendiam o que Jesus estava falando, na verdade, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Na verdade, se nós não aceitássemos o sacrifício de Cristo por nós, e conhecendo que Ele fez aquilo por causa dos nossos pecados, então fomos crucificados com Ele, morremos para o pecado, morremos com Ele e ressurgimos com Ele. Por isso que Ele coloca dessa forma: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Vejam que Jesus faz uma comparação de como ele buscava o Pai. Veja que ele coloca assim, de uma forma muito interessante, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Jesus estava em constante comunhão com o Pai. Estando, de certa forma, limitado na condição de ser humano, perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem, sem pecado, Jesus buscava constantemente a presença do Pai. Ele ansiava por estar constantemente na presença do Pai, fazendo sempre a vontade do Pai. Veja que ele começou o seu ministério 40 dias jejuando e orando. E quando ele estava já no seu ministério, quantas vezes Jesus passava horas orando, isolado, separando momentos de comunhão com o Pai, porque ele sentia a necessidade de estar com o Pai. Estando limitado aqui na sua condição de ser humano, sujeito às intempéries, às condições do ser humano, inclusive das tentações, embora não tenha caído em nenhum e não tenha pecado, ele procurava estar em constante comunhão com o Pai. Então ele buscava a presença do Pai. Então, por isso, dessa forma, ele coloca para nós também, né? Que ao momento que nós temos essa comunhão com Ele, por causa da nossa salvação em Cristo, nós nos lembramos daquilo que Ele fez por nós, não é? E nos dá esse privilégio de que nós também, ao nos alimentar dele, no sentido de que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador e participamos da ceia do Senhor, que nós temos essa bênção de podermos viver para sempre, termos uma vida em Cristo, como Ele tinha com o Pai, essa comunhão com o Pai. Tanto é que Paulo fala que nós podemos agora, por meio do Espírito, falarmos Abba, Pai, não é? Então este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Ele faz um paralelo, não é, com o maná que desceu do céu, que era um alimento passageiro, que trazia uma satisfação passageira. Porém Cristo, o alimento verdadeiro, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa necessidade espiritual, que traz paz e satisfação completa para a nossa vida. O alimento perfeito. É um meio pelo qual o crente é desafiado a cumprir os seus deveres para com Cristo. Sem dúvida.
Um compromisso que temos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui Paulo em Coríntios fala daqueles crentes que estavam participando de cerimônias ou carnes sacrificadas a ídolos e ao mesmo tempo queriam participar da ceia do Senhor. Não. Paulo condena isso, né? Por isso nós temos que examinar a nós mesmos, como estamos em relação à nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com Cristo, a nossa vida espiritual, nossa vida de fé e de piedade diante do Senhor. É um símbolo da comunhão com Cristo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então é um símbolo da comunhão com Cristo. O fato de estarmos ali relembrando aquilo que Cristo fez por nós, nos unimos a Cristo em louvor e gratidão a Deus, então participamos desse momento tão abençoado, né? E somos abençoados nessa comunhão que temos com o Senhor. É um símbolo da comunhão com a igreja de Cristo. Por quê? 1 Coríntios 10:17 diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha só, porque participamos do corpo de Cristo. Pois somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Jesus. A igreja de Cristo, somos um corpo. Pois em um só Espírito, 1 Coríntios 12:13, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O Espírito é um só. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo que habita em nós. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É uma oferta espiritual de louvor a Deus. Hebreus 7:20-28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, uma oferta espiritual de louvor a Deus, por quê? Porque quando na antiga aliança os sacerdotes tinham que se preparar para entrar na presença de Deus, eles tinham que confessar todos os seus pecados, eles tinham na sua corda dos seus vestidos até uma corda, que se ele não confessasse todos os seus pecados, se ele entrasse indignamente diante de Deus, ele morria. E ninguém podia entrar lá, tinha que ser puxado para fora. Veja, era uma situação de tensão, né, de temor. Então era um sacrifício, os sacerdotes eram de uma natureza imperfeita, eram homens sujeitos à fraqueza, né? Sujeitos à fraqueza. Mas o Senhor Jesus, sendo Deus, o Cordeiro de Deus, puro, santo, então uma vez por todas, porque ele sendo puro, só ele poderia fazer isso. Então que bênção. Então agora nós podemos estar na presença de Deus, na fé de Jesus, sem nenhum temor, com o coração sincero, quando pecamos arrependidos sinceramente do nosso pecado. Por isso é importante você não deixar a sua vida espiritual se esmorecer diante das fraquezas, das lutas e das tentações. Pelo contrário, buscar constantemente confessar o seu pecado. Não deixe para depois. Confesse o seu pecado. Quando você vem à ceia, à mesa do Senhor, você tem que estar vivendo uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Não deixe para naquele momento você ficar refletindo sobre a sua vida. É importante? Sim, é importante. Você deve fazer isso todos os dias. Porque aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, ele fez de uma vez por todas, de uma forma perfeita e maravilhosa. Muito superior à que os sacerdotes humanos faziam. Por isso é uma oferta espiritual de gratidão, de louvor a Deus. Porque foi maravilhoso o que Cristo fez, substituindo todos aqueles sacrifícios que eram feitos, o sangue que era derramado, ainda que era o sangue de animal, vezes e vezes e vezes. Não, Jesus fez de uma vez só, uma vez por todas. Foi tremendo
foi terrível, mas foi também extraordinário, foi maravilhoso, foi único, verdadeiro e eterno. Por isso, louve a Deus. Louve a Deus pela sua salvação, louve a Deus pelo sacrifício de Cristo. E no momento que você estiver diante do Senhor, na ceia do Senhor, lembre disso, que sacrifício maravilhoso Jesus fez por nós, por sua vida, se você de fato é crente em Jesus. Os elementos são pão e vinho. Mateus 26 a 27. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então, os elementos são pão e vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Os elementos são abençoados, consagrados, separados para um propósito sagrado. Ou seja, são elementos comuns, mas que são separados, consagrados e abençoados para esse propósito de lembrarmos desse memorial, né? Dessa lembrança, desse culto que vamos prestar a Deus, fazendo menção e lembrança àquilo que Cristo fez na Páscoa, no cenáculo, antes de ser entregue para ser crucificado. Então, lá em Lucas 22, 17 a 19, diz: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, são elementos, o pão e o vinho. Os elementos têm relação sacramental com o sacrifício, com o Cristo crucificado, representando o seu corpo e o seu sangue. Veja bem, representando o seu corpo e o seu sangue. Marcos 14, 22 a 24, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. Ele lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então ele estava mostrando, através daquela simbologia, daqueles elementos comuns, a si mesmo como o pão, o seu corpo, e o seu sangue que seria derramado como vinho, mas como simbologia, como elementos, né, simbólicos do que ele faria no sacrifício do Calvário. Então eles eram elementos em relação ao sacramental com Cristo crucificado, representando o seu corpo e o seu sangue, e em substância e natureza esses elementos conservam-se verdadeiramente somente pão e vinho como eram antes, puramente, é apenas uma simbologia. Os elementos devem ser respeitados, porém não adorados. Veja como é importante isso. Respeitados, porém não adorados, porque são elementos comuns, eles fazem apenas menção ao que significou o sacrifício de Cristo, como o seu corpo e o seu sangue. É importante dizer também, meus irmãos, que por que Deus faz essas coisas? Por que Deus, sempre no passado, quando tinha essas grandes eventos, as festas e tudo mais, ele colocava como memorial e procurava sempre deixar alguma coisa para que simbolizar, para que se lembrassem. Porque a gente tem memória fraca, né? A gente esquece muito rápido das coisas. Então, visualizando é mais fácil de você entender nesse aspecto. Isso não justifica nada e você adorar a isso. Na verdade, nada justifica, mas é apenas um sinal e lembrança, né? Lembrança daquilo que Cristo fez. Então, mais fácil de você entender, né? E o próprio Jesus se coloca como o pão da vida, o alimento tão especial que é o pão, né? Tão especial que é o pão. Os participantes da ceia do Senhor, então, quem são? Os que comungam dignamente, recebem pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios de sua morte, e dele se alimentam real, verdadeira e espiritualmente. Vamos ver lá em Hebreus 9, 23, 25, 26 e 28. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, o sangue de bodes, o sangue de cordeiros. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Bom, já é um grande privilégio, já é um grande benefício, ou seja, aniquilou o quê? O poder do pecado.
Então, nós não somos mais sujeitos ou escravos do pecado como crentes em Jesus. Podemos sofrer a tentação e continuamos sendo tentados, somos tentados, continuamos pecadores, sim, continuamos, mas o pecado deve ser um acidente na vida do crente. Morremos com Cristo para o pecado, então somos uma nova criatura. Então o primeiro benefício, um grande benefício é que Ele aniquilou pelo seu sacrifício o pecado. Então o pecado não tem poder sobre nós. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Isso aqui não quer dizer, se você for ler assim, sem analisar com calma, que Jesus tinha pecado, não. No sentido de que ele vem com vitória, vitorioso. O pecado estava sobre ele na cruz, o pecado de todos nós, do seu povo, por quem Cristo morreu. Não é? Agora, quando ele voltar, ele vai voltar em glória, glorificado, né? Não mais no sentido humilhado, como ele veio, despojando-se de si mesmo, mas agora glorificado. Então, os que comungam dignamente recebem pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte, que é o perdão dos pecados, a restauração da comunhão com Deus, o livramento da ira de Deus, o livramento do inferno, a vida eterna com Cristo, de poder participar, ter o nome no livro da vida e participar do juízo final e estarmos com Cristo para sempre salvos e não sermos mais julgados, né? Fomos salvos por Jesus, não é? São vários benefícios que nós temos por causa do sacrifício de Jesus. Os ignorantes e ímpios, ainda que recebam os elementos visíveis desse sacramento, não recebem a coisa espiritual por ele significada. Por quê? Porque se eles não são crentes, se eles não aceitam, como é que eles podem ter algum benefício? Porque eles não creem, não é? Ora, pelo contrário, eles não têm entendimento disso, na verdade estão trazendo para si maldição, trazendo para si prejuízo, porque não creem e usam de forma inadequada, indevida a participação. Por isso, na ceia do Senhor. Por isso que, geralmente, vocês podem perceber, quando o pastor está ministrando a ceia do Senhor, ele oferece, coloca diante de todos aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja e com Cristo, não é? Vivendo uma vida de comunhão com Deus, consciente daquilo que está fazendo, não é? 1 Coríntios 11, 17 a 20, 30 a 33. Dito porém que vos escrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. É Paulo dizendo, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, eles não faziam aquilo com a consciência de que estavam fazendo aquilo para relembrar os sacrifícios de Cristo, se lembrar de forma memorial, e lembrar de tudo isso, mas era mais uma festa do que uma festa espiritual, uma coisa mais levada para um ponto de vista de saciar a fome e de discussões e coisas desse tipo, do que realmente a ceia, como deveria ser. Do partir do pão, como Jesus tinha ensinado. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperávamos pelos outros. Não, era uma confusão, né? Eu entendo que era uma confusão, né? Não era uma forma solene e correta, como os coríntios estavam fazendo. Por isso Paulo repreendeu, os ensinou e relembrou e celebrou a ceia, e nós temos o ensino de Paulo aqui em Coríntios capítulo 11, não é? A participação indigna faz do participante réu do corpo, olha que coisa séria, e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Vamos ir lá em 1 Coríntios 27, 29. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Veja que sempre o pastor, nesse texto, ao ler esse texto, ele alerta, né, aqueles que não fazem parte da comunhão ou não são crentes verdadeiros, para não participar, para que não sejam condenados, não sejam
sejam condenados para a sua própria condenação, né? Participando de forma indigna. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Muito bem, a celebração da ceia do Senhor deve ser celebrada até o fim do mundo. Então vamos ver, 1 Coríntios ainda de novo, 23 a 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então deve ser celebrada até o fim do mundo, até a volta de Cristo. Deve ser celebrada pelos ministros constituídos pelo Senhor Jesus, Hebreus 5, de 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, há exemplo do que Deus fez, chamando os sacerdotes para oferecerem sacrifícios, né, na antiga aliança. Também, agora, na nova aliança, a ceia deve ser celebrada por ministros constituídos pelo Senhor, a exemplo do que eram os sacerdotes. Deve ser celebrada coletivamente, Atos 20, de 7 a 11. Aqui é uma coisa importante, olha, frisei aqui, olha, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então em assembleia, juntos, né, coletivamente, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então, realmente era feito sempre em conjunto, né, em assembleia, povo de Deus reunido, num lugar onde várias pessoas relembravam, partiu o pão, de casa em casa, reunidos em famílias, em grupos, não era individualmente. Não é? E aqui temos uma questão muito séria relacionada com a situação que vivemos hoje, de pandemia, não é? Que é o fato de nós não podemos participar da ceia do Senhor como deveríamos fazer. Então estamos em jejum, essa é a grande verdade, nesse sentido. Eu queria então partir para a conclusão. Então a ceia do Senhor é para o crente em Cristo Jesus um sublime privilégio em poder participar, não é verdade? Creio que nós sentimos falta de estarmos juntos, livremente na casa do Senhor, sem nenhuma restrição, de podermos então fazer este ato de louvor e gratidão a Deus, de memorial, e relembrarmos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós estamos impedidos, e estando impedidos estamos então agora num jejum. E nesse momento de jejum, é um momento também de nós estarmos atentos com a nossa vida espiritual. Então, se de um lado nós não podemos participar da ceia do Senhor, porque estamos impedidos de estarmos juntos como família do Senhor, que nós então nos lembremos e busquemos a Deus ainda mais intensamente, não é? Intensamente, para não nos deixar levar com as coisas que nos cercam, e especialmente agora, com tantas notícias difíceis, tantos problemas, e o pastor recentemente falou a respeito das dificuldades, então a saúde mental, né, que afeta tantas pessoas, incrédulos inclusive, é uma luta. Então temos que, nesse momento de jejum, estarmos então buscando mais ao Senhor, não é? Para que tenhamos crescimento, tenhamos fortalecimento das nossas forças espirituais em Cristo Jesus, para suportarmos essa situação que estamos vivendo, até que temos oportunidade e privilégio de novamente voltarmos a celebrar a ceia do Senhor em conjunto, em assembleia, como tantos de nós, como todos nós, eu creio, esperamos, não é? Assim, então, meio de graça, e em virtude disto, o crente é alimentado espiritualmente quando participa dignamente. Veja, é importante isso, participar dignamente. Muito bem. Então, reforçando aquilo que eu falei, em
fechando a nossa aula desta manhã, o nosso jejum atual da ceia do Senhor, porque alguém pode estar perguntando, pois então nós estamos falando de ceia do Senhor, e como é que fica essa questão de nós não podemos participar da ceia do Senhor? Já que tem tantos que fazem virtualmente, foge um pouco do sentido que nós estudamos da ceia, não é? Da ministração, da forma coletiva que temos que estar, não é? Então, acho que é realmente um jejum. Nosso jejum atual da ceia do Senhor, ele é necessário, porque vivemos essa situação, né? Mas é lamentável, é difícil. Lamentável no sentido de que nós, por conta disso, temos que tomar alguns cuidados e somos impedidos nesse momento de fazermos desta forma como deveríamos fazer. Então o nosso jejum atual também é uma oportunidade de cultivar um anseio total pelo Senhor e pelo seu povo, que tornará a nossa festa na mesa do Senhor ainda mais alegre quando o nosso jejum acabar. Vamos festejar na casa de Sião, na casa do Senhor. Então que você anseie por esse momento com alegria, e quando você puder, quando nós pudermos estar ali, que você desfrute com toda a alegria, com todo o prazer, com toda a força do seu coração, com todo o entusiasmo e com profundidade, de modo solene, a bênção de poder ser fortalecido pela presença do Senhor, na ceia do Senhor, quando ali em memorial a sua morte e ressurreição, o seu sacrifício na cruz, podemos relembrar de como Ele pagou um alto preço por nós e nos dando tantos benefícios, e sermos salvos em Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você nesse momento de jejum busque ansiosamente, no bom sentido, e de estar logo, em breve, orar por isso, na casa do Senhor, e poder desfrutar desse momento tão especial da ceia do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um domingo na presença do Senhor, para a glória dele. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe.